Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens na UTV, a TV da internet, nossas redes sociais no ar também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Temos a nossa audiência noturna, porque tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. E o nosso convite pela próxima hora para você ficar aqui com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, interaja pelo WhatsApp, fazendo perguntas às nossas convidadas de hoje, 973350038, mais uma vez, 973350038. E hoje é quinta-feira, o nosso espaço aqui tradicional para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa, sempre com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos apresentar aqui as nossas convidadas que vão tratar, vão debater, analisar os temas por aqui propostos nesta quinta-feira. Doutora Liliana Buff com a gente, ela é procuradora de Justiça aposentada, advogada associada do movimento do Ministério Público Democrático. Procuradora Liliana, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Mauro. É sempre uma honra e um prazer trabalhar junto com todos, e hoje especialmente com todas essas companheiras. Eu apresento aqui também, na nossa bancada de hoje, a doutora Nathalie Kist Malveiro, procuradora de Justiça do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Doutora Nathalie, como vai? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham nas redes sociais. É uma honra, um privilégio estar aqui hoje, nessa semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher, com tantas mulheres juntas aqui para debatermos esses temas tão importantes para nós. Também com a gente, muito obrigado pela presença, doutora. Também com a gente a doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária. Ela é sócia do escritório Geller e Viduto Advogados. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem, Mauro? Como vai? Como vão todos os ouvintes? Também gostaria de agradecer o convite ao nosso querido amigo responsável por esse programa, o Dr. Roberto Oliviano. Gostaria também de dizer que é uma honra, me sinto muito honrada em poder bater esse papo com mulheres tão relevantes, cada uma na sua área, nessa semana do Dia Internacional da Mulher. É um grande prazer. E também com a gente a Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital. Neivia, como é que você está? Obrigado por, mais uma vez, colaborar com a gente aqui. Boa tarde, Mauro. Boa tarde às minhas colegas aqui. É um prazer estar aqui, como sempre, para ter essa conversa tão necessária e relevante. Conversa tão necessária e relevante, como destacaram aqui as nossas entrevistadas de hoje. Semana de comemoração, semana de homenagens, é a Semana da Mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Mas a nossa missão aqui hoje, claro, a gente precisa comemorar, a gente precisa prestar as homenagens, mas a nossa missão aqui hoje é de reflexão. Os temas não são fáceis, os temas são pesados, a reflexão aqui vai ser pesada hoje, é muita coisa para a gente debater: violência contra a mulher, a presença cada vez mais necessária da mulher em todos os espaços que não vem acontecendo. Enfim, a gente vai apresentar aqui as situações, os dados, os números. Eu digo que os assuntos não são fáceis, mas eles precisam ser tratados, porque é a partir deste tratamento, a partir dessa conversa que a gente vai proporcionar aqui, é que a gente vai dar a correção necessária para essas coisas, e quem sabe um dia a gente fique apenas nas homenagens e não tenha que tratar de temas tão pesados, e que a gente vai começar a partir de agora. Vamos lá. Em artigo publicado no Estadão, o procurador de Justiça, Dr. Roberto Oliviano, comenta a declaração do Tite, ex-técnico da seleção brasileira, que, ao ser entrevistado sobre a condenação de Daniel Alves por estupro, respondeu que cada um deve pagar pelos próprios erros. Para o Dr. Oliviano, diminuir a relevância de um crime hediondo que vitimiza uma mulher escancara o machismo e a misoginia do brasileiro, que retiram o gênero feminino do patamar da igualdade, violando a Constituição. O procurador Liviano critica também
ainda o silêncio coletivo que tomou conta dos jogadores de futebol no Brasil todo a respeito desse assunto. Procuradora Liliana Buff, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Vamos repercutir primeiramente esse ponto final aqui desse silêncio coletivo, né, dos jogadores de futebol em relação não só ao caso do Daniel Alves, mas também um pouquinho mais atrás, o caso do Robinho, né? Bom, primeiro dizer que é muito bom receber homenagem, mas melhor ainda é nós esclarecermos e conscientizarmos a população dessas desigualdades e da pouca valia que emprestam, muitas vezes, aos crimes cometidos contra a mulher. É terrível a gente verificar, há muitos anos eu trabalhei no júri no Ministério Público de São Paulo, e o número de homicídios que cresceu em relação, que agora se chama feminicídio, é uma barbaridade. E o que se vê, particularmente entre os jogadores, que levam a imagem do Brasil ao mundo, qualquer país que você visite, a primeira coisa que pergunta é se você está no país do Pelé, do Garrincha, do Robinho, do Daniel Alves, enfim. E eles macularam a imagem do país, seja o Robinho fugindo da penalidade, o Brasil indiferente à punição dele por um estupro violento, sempre é violento, né? Mas terrível, praticado coletivo, até eu quis dizer, na Itália, e agora o Daniel Alves, que não só passa a imagem de estuprador, como de mentiroso, porque ele ofereceu 5 versões a respeito de um fato tão grave como esse. Inocente ele fosse, bastava uma versão. E o que demonstra a total indiferença dele e dos seus companheiros, que nenhuma palavra manifestaram, são muitos pais de família, têm filhas, têm esposas, têm mães, inexoravelmente, e mostram a pouca valia que emprestam a esse bárbaro crime cometido contra a mulher, porque pode ser cometido contra homem também, mas a porcentagem é infinitamente menor do que a porcentagem dos atos violentos sexuais praticados contra a mulher. E isto tem crescido de uma forma assustadora, de modo que só temos a lamentar. O que se precisa levar, e até hoje eu escutava pela manhã uma emissora de rádio em que falavam a respeito das notícias que não são levadas ao agente público encarregado da persecução policial e penal e judicial desses crimes, porque não há delegacias suficientes, delegacias de mulheres abertas à noite, onde a incidência desse tipo de crime é ainda maior, para que pudessem ir denunciar e colherem as provas necessárias. Então, e sempre há um certo constrangimento da mulher em ir a uma delegacia comum, porque, na maioria das vezes, os plantonistas são homens, as mulheres não se sentem à vontade para relatar o crime, e pior, muitas vezes são alvo de chacota, de brincadeiras absolutamente inconvenientes, e que se sentem absolutamente impedidas e constrangidas em denunciar essa violência que precisa ser muito perseguida e punida. O que se vê é uma certa indiferença das autoridades governamentais em manter essas delegacias e esses postos de atendimento mais abertos suficientemente para que todas possam ir denunciar. E realmente se levaram a imagem do futebol brasileiro à elevação durante décadas. Hoje temos um certo constrangimento e vergonha dos jogadores, inclusive dos omissos nesse assunto, nesse tema. Sim. Esse tema, doutora Nathalie, compartilha das opiniões, da análise da procuradora Liliana? Compartilho integralmente, né, Mauro? O futebol sempre foi um esporte muito masculino, né? Masculinizado. Aqui no Brasil, demoramos muito tempo para ter mulheres jogadoras de futebol reconhecidas, né? A Marta é uma hipercampeã mundial, demorou muito tempo para ser reconhecida no Brasil como uma jogadora
da potência e da qualidade que ela tem, né? Quando nós louvamos já há muitos anos outros jogadores que não atingiram nem metade dos prêmios que a Marta atingiu. Além disso, é um esporte masculino também nas torcidas, né? As mulheres, quando fazem parte das torcidas ou quando querem ir ao jogo de futebol, elas também são hostilizadas, sofrem violência, se sentem inseguras nos estádios de futebol, no transporte até o estádio de futebol. Também comentaristas mulheres são muito ofendidas, né, em relação às suas opiniões, quando elas externam alguma opinião ou avaliam alguma jogada. Elas são muito criticadas nas redes sociais, né, com aquelas frases bastante machistas, do tipo, vai para casa lavar roupa, lavar louça, a mulher não entende de futebol. A gente mesmo, eu sou torcedora, frequento o estádio, quando menciono que sou torcedora, que tenho a minha carteirinha lá de sócia torcedora, a primeira coisa que um homem me pergunta é: você não sabe nem a escalação do seu time, né? Como se eu tivesse que provar a todo momento que eu sou torcedora do meu time, que eu estou apta a ir ao estádio torcer pelo meu time. Eu acho que isso tudo é um caldo cultural que traz muito essa questão do patriarcado e do machismo da sociedade brasileira, né? Que a gente vê agora refletido nesses episódios de estupro envolvendo jogadores de futebol. A gente teve, antes ainda do Daniel Alves, como bem lembrou a doutora Liliana, o caso do Robinho, e antes ainda do Cuca, né, que acabou ia ser trazido para o Corinthians, e por um movimento da torcida, acabou não sendo efetivado ali, porque ia ser efetivado, né, num caso em que ele foi condenado, a pena não foi cumprida, né, acabou prescrevendo, por isso que não houve o pagamento dessa sentença, né. Então, assim, as questões são muito delicadas. O que a gente costuma ver é que a mulher, quando ela vai denunciar uma situação de violência, sobretudo violência sexual, ela tem uma via sacra, né? Ela tem ali muitos obstáculos no caminho, começando pelo obstáculo das delegacias. Nós temos só 11 delegacias da mulher abertas 24 horas em São Paulo. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele aplicou só 3% da verba destinada às delegacias da mulher no ano de 2023, um ano em que nós, como você bem colocou, não temos nada para comemorar no dia de amanhã. Nós tivemos recorde de feminicídios no estado de São Paulo, foram 221 mulheres que perderam a vida ou tiveram a vida atentada em razão do simples fato de serem mulheres. Cada mulher a gente avalia que tem uma média de 3 filhos, então daí a gente já vê um número enorme de órfãos do feminicídio, e a gente vê que o governo do estado não investe para melhorar as condições de atendimento dessa mulher. Além disso, essa mulher ela tem que atender a todo um roteiro de vítima perfeita, né? Então, a mulher não pode pedir, por exemplo, indenização. Se ela for indenizada, isso já conta negativamente em relação ao que ela está dizendo. A palavra dela é sempre muito vilipendiada, é muito pouco aceita, né? Se aceita a palavra do homem em detrimento da palavra da mulher. Então, os obstáculos realmente são enormes. Eu acho que amanhã, como você bem colocou, é um dia que a gente usa para levantar essas pautas, né? Quiçá a gente não precisasse desse dia, né? A ideia é que nós não precisemos de um Dia Internacional da Mulher para que todos os outros 364 dias do ano sejam nossos. Sejam dias em que a gente possa andar na rua com segurança, que a gente possa sair de casa para trabalhar e a gente saiba que a gente vai voltar para casa em segurança, que as nossas filhas vão estar em segurança. Doutora Vanessa, para repercutir um outro ponto aqui do artigo escrito pelo procurador Liviano no Estadão, o artigo, né, intitulado Não se minimiza o crime de estupro, ele diz o seguinte: as justiças da Espanha e da Itália emitiram importantes mensagens ao Brasil e ao mundo, especialmente a Daniel Alves e também a Robinho. Eles não são intocáveis. Porque tem o aspecto aqui também, o Robinho está no Brasil, está livre, aguardando aí a situação, se ele vai cumprir pena, se não vai, enfim. Ele conta com a possibilidade até de prescrição do crime, né? Enfim, mas essas mensagens emitidas pela Espanha e pela Itália, na avaliação do procurador Liviano, sua repercussão. Bom, primeiramente, eu gostaria de ratificar a fala da doutora Liliana e da doutora Nathalie, concordo integralmente com tudo que elas colocaram aqui. E gostaria de dizer que também lamento que nenhuma figura relevante no esporte, no futebol, tenha vindo a público manifestar qualquer tipo de apoio à vítima, né, e de recriminar esse tipo de conduta inaceitável
inclusive agora já com a condenação do Daniel Alves. Isso realmente é lamentável. Mas gostaria de lembrar que no final do ano passado, em razão desse crime gravíssimo praticado de estupro, que repercutiu no mundo inteiro, né, nos envergonhando, ao invés dessa notoriedade pelo futebol, pelo esporte, que tanto nos enaltece afora, agora, enfim, ficamos conhecidos por uma situação tão triste de um grande jogador praticar um crime bárbaro como esse. No final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou uma lei, a Lei 14.876 de 2003, que foi intitulada de Não é Não, justamente como reflexo desse crime praticado pelo Daniel Alves. E qual que é o propósito dessa lei? O que essa lei prevê? Essa lei ela é destinada aos estabelecimentos que reúnam público que vendam bebidas alcoólicas, e essa lei obriga esses estabelecimentos a adotarem protocolos de proteção às vítimas que sofram qualquer tipo de constrangimento ou violência. Uma postura louvável e que deve ser aqui enaltecida, mas eu faço uma crítica aqui ao fato de que essa lei é determinada especificamente aos estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, deixando de fora outros espaços onde a mulher também pode ser vítima de constrangimento e abusos sexuais, como shopping, cinema, cultos religiosos, onde há notícia aí expressiva também desse tipo de constrangimento e situação. Então, pecou nesse aspecto de especificar apenas a obrigatoriedade dos estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Mas essa lei é importante, ela é um grande avanço. Essa lei ela passa a vigorar agora no segundo semestre para que os estabelecimentos se preparem, e ela traz uma série de determinações, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um funcionário qualificado, treinado e preparado para atender uma mulher que noticie qualquer tipo de constrangimento, tá? Ela também obriga que haja um local visível com esse tipo de informação, aonde essa mulher deve procurar e como ela deve proceder numa situação como essa. Ela permite que o estabelecimento coloque para fora alguém que tenha sido denunciado como alguém que esteja praticando algum tipo de constrangimento e abuso, e, obviamente, em situações de violência ou situações em que haja constatação e indícios de crime, que as autoridades policiais sejam imediatamente chamadas, que esse estabelecimento forneça as imagens de câmera dentro de um período de até 30 horas para a polícia, para que a polícia possa promover a correta investigação. E eu acho que a lição que fica para nós, desse caso do Daniel Alves, é como bem foi conduzido esse caso na Espanha, né? Como, em primeiro lugar, que me chamou muita atenção, como a vítima foi preservada. Em nenhum momento a gente viu a foto dessa vítima estampada em lugar nenhum. Isso dá a segurança necessária para a mulher de fazer a denúncia quando ela passa por uma situação como essa, né? E no caso dela, mais grave ainda, porque o agressor é uma pessoa de notoriedade, é uma pessoa famosa, uma pessoa, enfim, com poder aquisitivo altíssimo. Então, o fato da identidade dela ser protegida faz com que outras vítimas sintam segurança em denunciar esse tipo de crime. Então, isso me chamou muito a atenção. E esse protocolo que a própria boate onde ocorreu adotou imediato de chamar a polícia, de encaminhá-la diretamente para o hospital, para a colheita das provas, e tudo isso desencadeou num bom desenvolvimento do processo com a recente condenação do jogador Daniel Alves. Então, eu penso que isso deve servir como lição para o nosso país. Muito embora essa lei aprovada no final do ano passado seja um importante avanço, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, porque a vítima de um crime sexual jamais pode virar vítima duas vezes, né, ao ter sua foto estampada na imprensa, a não ter a proteção devida das autoridades policiais, a não ser tratado com devido respeito, zelo e cuidado após ser vítima de um crime tão bárbaro que vai traumatizá-la pelo resto da vida. Em relação ao caso do Robinho, eu acho que vale atenção, toda atenção agora redobrada, porque sabemos que o Superior Tribunal de Justiça vai estar apreciando a homologação da sentença proferida na Itália, para que ele cumpra no Brasil a pena dele. E o fato dele ter vindo para o Brasil não sirva como uma bonificação, uma forma dele ter escapado ao cumprimento da pena de um crime tão bárbaro, um estupro coletivo, né? Tão repugnante como esse que ele praticou na Itália. Então, agora nós vamos aguardar, esperamos que o STJ tenha a sensibilidade e mostre que o Brasil não é conivente
com crimes de violência contra a mulher e profira uma decisão justa, uma decisão de acordo com a nossa legislação, com o nosso Código Penal, que também prevê o crime de estupro, também pune o crime de estupro, e não passe a mão na cabeça, porque por que acontece? Esses jogadores ou qualquer outra pessoa que pratica um crime lá fora vem para o Brasil para se esquivar da pena, por quê? Porque o Brasil não extradita os seus nacionais, não extradita o cidadão brasileiro. Então, vem para o Brasil na tentativa de escapar da punibilidade. Então, eu espero que a vinda do Robinho para o Brasil, o fato dele estar aqui, não signifique ele ter, então, essa benevolência do Poder Judiciário brasileiro. Acredito na nossa justiça e aguardo uma decisão de reprimenda necessária, de acordo com a lei, nesse julgamento próximo aí do que está acontecendo, que vai acontecer no Superior Tribunal de Justiça. Nívia Justa, sua análise. Eu ratifico tudo que já foi dito aqui e o meu único ponto para acrescentar aqui, Mauro, é que esse caso ele é só um reflexo do que acontece em todas as outras esferas da nossa sociedade. Então, quando eu olho para o mundo corporativo, é a mesma coisa, né? As vítimas são penalizadas, né? Elas são demitidas, elas são preteridas, elas são caladas, silenciadas. Existem estatísticas que dizem que 50% das mulheres que trabalham no mercado corporativo já sofreram algum tipo de violência de gênero e assédio sexual, inclusive. E só 5% delas denunciam, porque não existe um sistema que as acolha de fato, assim como não existe os homens entendendo que esse é um problema deles, porque são os homens que violentam as mulheres, são os homens que assediam as mulheres. Então, quando a gente olha e diz não teve ninguém se manifestando, por quê? Porque eles acham que individualmente o problema não lhes diz respeito, só vai lhes dizer respeito se for com uma mulher da sua família. Aí eles começam a se manifestar. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É como é que a gente traz os homens para entenderem que esse problema é deles também, né? Não é a responsabilidade de resolver o problema, não é da vítima. Então, temos uma longa jornada ainda pela frente. Nívia, eu continuo com você aqui nesse próximo tema aqui. Programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Nívia, a influencer brasileira Fernanda Santos, que foi vítima de um estupro coletivo na Índia, contou que ainda está traumatizada, que ainda sente dores no corpo. E esse crime aconteceu na sexta-feira passada em Dunca, enquanto ela e o marido seguiam de moto até o Nepal. Todos os suspeitos do crime, que não tiveram a identidade divulgada pela polícia de lá, foram presos e, de acordo com a vítima, ela foi indenizada pelo governo do estado de Jharkhand com um valor de R$60 mil. O que esse episódio nos revela? Como é que a gente pode fazer uma relação com o assunto anterior? A gente está falando de estupro novamente. Mauro, eu confesso que eu ainda estou muito estarrecida com essa notícia, porque há alguns anos a gente já ouvia notícias de estupro coletivo na Índia, dentro de ônibus, e é tão surreal a notícia que você acha que não. Eu juro que né, a notícia chegou até mim, eu busquei em vários portais, em vários sites, porque eu queria acreditar que era fake news, né, que não era de verdade. Isso me remeteu a um tempo em que eu viajava sozinha pelo mundo, né? E hoje, com duas filhas de 20 e 18 anos, que também viajam sozinhas ou viajam com as amigas, uma situação que a gente se sente extremamente vulnerável, porque imagine, essa moça, essa influenciadora, estava com o marido. Então, se você sofre um estupro coletivo, estando acompanhada, viajando com o seu marido, que segurança a gente tem para andar nas ruas pelo mundo? Porque, assim, é tão inexplicável isso, é tão fora de qualquer parâmetro de realidade plausível, que a gente realmente se sente desalentada, a dizer, não tenho, não estou segura
ser mulher é ser vulnerável no mundo que a gente está vivendo, né? E ressarcir, né, indenizar a moça em 60 mil reais, no valor de 60 mil reais, e achar que resolveu o problema e que prendeu as pessoas, não resolveu, gente. Essa moça vai levar essas sequelas emocionais e físicas para o resto da vida dela. Quem passa por um episódio como esse revive esse trauma para o resto da vida. E isso traz danos psicológicos, emocionais e físicos para sempre. Você nunca se recupera de um episódio de violência de gênero, de assédio, de estupro. Nunca. Doutora Nathalie, sua avaliação, sua análise sobre esse caso estarrecedor. Esse caso da Índia, ele é bastante estarrecedor e ele faz a gente lembrar daquele caso de 2012, né, em que a Índia acabou reagindo com a mudança da lei e instituindo a pena de morte, que foi o caso de uma moça em Nova Delhi, uma estudante de fisioterapia, que foi estuprada por 6 homens, se não me engano. Ela estava no interior de um ônibus com um amigo também, ela também estava acompanhada, também não era uma mulher desacompanhada, né? E realmente causa muita surpresa para a gente, enfim, a gente fica estarrecido, né? Em relação à indenização, eu queria só fazer um ponto, que esse é um ponto que é muito crítico, né, para a vítima de violência sexual. A gente sofre um acidente de carro, por exemplo, eu estou lá conduzindo meu veículo e alguém barrou meu carro, bate no meu veículo, não há a menor dúvida de que eu vá pedir indenização, né, sobre esses danos sobre o meu veículo, né? Então, assim, é natural que eu peça indenização em relação a esses danos e nenhum juiz e nenhuma pessoa vai questionar se eu estou falando a verdade ou não por eu ter pedido a indenização, né? E no caso de vítimas sexuais, claro que a indenização ela não repara nem perto de tudo aquilo que foi retirado dessa mulher em relação à dignidade dela, em relação à liberdade sexual dela, mas ela pode ter um elemento favorável a que ela se recomponha, que ela faça, por exemplo, um acompanhamento psicológico, que ela de alguma forma compense aquela perda que ela teve. Mas no momento em que uma mulher vítima de uma violência sexual menciona a intenção de conseguir uma indenização, isso se reverte absolutamente contra ela, né? E é muito interessante a gente lembrar da própria situação dessa moça da Espanha, quando ela abriu mão da indenização, né? A indenização foi feita a ela à revelia, né, do pedido dela, porque ela mesma achou que se ela fizesse esse pedido de indenização, ela perderia a força na palavra dela, né? Então, eu acho que também esse é um mito que nós temos que bater, que uma mulher vítima de violência sexual, ela tem direito realmente a uma indenização, né? Isso não é só isso a que ela tem direito, ela também tem direito a ver o agressor punido, ela tem direito a várias outras políticas públicas, mas a indenização também é um fator relevante para essa mulher, né? E a gente não pode entender isso como sendo um fator que retire a credibilidade, mais um fator que retire a credibilidade do testemunho da palavra dela. Procuradora Liliana, o que esse caso, então, envolvendo a influenciadora brasileira Fernanda Santos, nos revela? Olha, revela que o mundo precisa melhorar muito. Primeiro, eu acho que o tema foi abordado com muita competência pela doutora Nívia, pela doutora Nathalie, e sobretudo, essa questão, doutora Nathalie, da indenização, que muitos ainda fazem algumas brincadeiras, brincadeiras levianas, dizendo que as pessoas às vezes sofreram isso para obterem, ou que fazem para obter alguma vantagem pecuniária, como se esta vantagem fosse ressarcir o mal, como se essa indenização fosse apagar o mal que essa pessoa levará, como disse a doutora Neiva, pelo resto da vida, né? E o que eu estranho, assim, que é tão propalado a Índia, de um pessoal calmo, de um pessoal elevado, que sempre está meditando, que tem todas essas meios de se pacificar e não conseguem ainda entender que isso é tempo de caverna, que nós somos primitivos, não é possível. Eu não consigo entender. E não precisa estar... Como se, o acompanhante, inclusive, também vai sofrer
outro trauma, porque ele, como homem, até que se exige que a sociedade exige que ele repudie uma violência dessa, ele é vítima de violência. Você assistiu uma cena dessa, é terrível, é monstruoso. E eu, no jornal, vi que os malfeitores estão e não identificados, puseram um capuz para não mostrar, eles têm que ser exibidos para serem eles o alvo de chacota, para serem eles a pessoa que merece toda a brincadeira como se fosse um ser da era das trevas. Eu não consigo, é difícil entender por que essas pessoas têm esse impulso sexual tão violento e tão proibido, e tão ilícito sobre todo aspecto que, se você quiser abordar, não só jurídico, como moral, ético, religioso, em todos os sentidos. A gente fica estupefata, realmente é para temer andar sozinho pelas ruas do mundo, não é? Doutora Vanessa. Olha, é estarrecedor, me causou muita tristeza essa notícia. E aí a gente começa a lembrar das notícias recentes desse tipo de violência. E aí, ouvindo as doutoras comentarem, a Neiva, eu lembrei de um caso no qual a vítima foi tratada como criminosa durante uma audiência de uma influenciadora no Sul. Era uma apuração de um crime de estupro, e eu me lembro que essas imagens foram divulgadas e todo mundo teve oportunidade de ver, e o advogado destratou, desrespeitou, assim, cruelmente a vítima durante seu depoimento, com a total conivência do juiz, que era a autoridade ali presente, que não fez absolutamente nada, né? E as fotos dessa vítima, as fotos dela nas redes sociais foram divulgadas, como se ela fosse alguém que merecia passar por aquele crime bárbaro de estupro, ou porque ela tinha fotos nua, ou porque ela tinha fotos de biquíni, ou porque ela era uma menina que frequentava festas. Isso eu lembro que na ocasião me chocou bastante. E não muito distante também nós tivemos um caso que também acho que teve bastante repercussão, que me chocou, com a falta de segurança nos transportes públicos de um homem que encostava nas mulheres e praticava ali ato obsceno e ejaculava nas mulheres, e foram dezenas de vítimas até esse homem ser preso. E aí o que me leva a essa legislação que foi aprovada, que só obriga os estabelecimentos que venderem, que comercializarem álcool a tomar providências para atendimento das vítimas. Então, acho que precisamos evoluir. O mundo está bastante estarrecedor, né? Não só aqui no Brasil, mas olhando aqui um pouquinho para nós, aqui, onde a gente consegue, com algum movimento, promover mudança com esse tipo de debate, com esse tipo de programa como o nosso, fazer com que as pessoas pensem a respeito, com que os nossos legisladores promovam e elaborem leis, e leis que obriguem a fiscalização, porque uma legislação que não é cumprida, que não é fiscalizada, é uma lei morta. E em relação a essa legislação que eu comentei, eu queria lembrar, trazer aqui uma informação que eu achei muito interessante, que os estabelecimentos, mesmo aqueles estabelecimentos que não forem obrigados pela lei a ter esse tipo de protocolo de proteção à mulher, se eles adotarem como uma forma de estímulo, se eles adotarem esses procedimentos, eles vão ganhar um selo onde as pessoas vão saber que naquele estabelecimento é um estabelecimento onde as mulheres estão seguras. E eu achei isso muito interessante, porque acho que tem que prestigiar quem cumpre a lei, obviamente, que é a obrigação de todos, mas tem que prestigiar aquele que sabe que tem uma responsabilidade com o seu público, com aquele que frequenta o seu local, e mostrar que naquele lugar as mulheres vão ter toda a proteção, não é um lugar que vai ser conivente com nenhum tipo de constrangimento, abuso, enfim. Então eu achei essa ideia do selo bastante também louvável, e gostaria de trazer aqui para vocês essa informação. O programa Gente que Fala prossegue por aqui, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, tudo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens da UTV, a TV da internet, estamos no ar também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a transmissão noturna, a reapresentação pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O próximo tema, doutora Vanessa, eu continuo com a sua análise,
para dizer o seguinte: num artigo publicado no Estadão, a advogada a doutora Marta Geller escreveu que, apesar da Constituição estabelecer que todos são iguais perante a lei, o preconceito ainda é o maior obstáculo para a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Tanto que estudos demonstram que a maioria das mulheres brasileiras chega aos 62 anos de idade com apenas 15 anos de contribuição previdenciária. A advogada doutora Marta Geller também destaca lá no seu texto no Estadão que a realidade de mulheres negras e pobres é ainda mais dura no Brasil e cobra novas políticas públicas, além da lei das cotas, para assegurar isonomia entre mulheres brancas e negras, para garantir oportunidades iguais para ambas, e que só assim os reflexos poderão ser sentidos na renda e nos valores de suas aposentadorias, independentemente da cor da pele. Doutora Marta Geller, doutora Vanessa, ela está falando especificamente das mães que trabalham e que não se aposentam no Brasil, né? Especificamente nessa área que nós atuamos, as aposentadorias, elas refletem exatamente o retrato da nossa sociedade, que é o quê? Mulheres com tripla jornada, que cuidam de filhos, que são quem cuidam dos idosos quando eles adoecem e ainda precisam trabalhar para poder ter renda e colocar comida dentro de casa. Muitas vezes chefiam as suas famílias chefiadas por mulheres, que é uma realidade bastante expressiva aqui no nosso país. E como é que isso reflete nas aposentadorias? Estatisticamente, 2 a cada 3 pessoas que se aposentam por idade são mulheres. O que significa isso? As aposentadorias por tempo de contribuição, que existiam até o final de 2019, onde a mulher precisava completar 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição, elas não eram atingidas pelas mulheres. As mulheres não conseguem se manter no mercado formal a ponto de completar 30 anos de contribuição. Então, a cada 3 pessoas que se aposentam por idade, 2 são mulheres. Esse é um dado que reflete a realidade. E a cada 3 pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, 2 são homens, mostrando aí a disparidade entre homens e mulheres. Um outro dado assustador é que as mulheres também são a maioria que recebem os benefícios assistenciais, né? Na área previdenciária, o benefício assistencial é o benefício por prestação continuada, o BPC. O BPC, ele é um benefício pago no valor de um salário mínimo, independentemente da contribuição para o INSS. E ele é pago para mulher de 65 anos de idade ou mais, ou deficiente, que viva em condição de miserabilidade. Então, a cada 5 pessoas que recebem o BPC, 3 são mulheres. Isso revela que as mulheres não conseguem se manter no mercado de trabalho formal ou se aposentam por idade, quando muito conseguem um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, que não gera direito à pensão, que não tem 13º e que é um benefício restrito a um número pequeno. Por que um número pequeno? Porque um dos requisitos desse benefício assistencial é a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, você tem que pegar a renda das pessoas que residem com essa mulher, e tem que ser uma renda menor que R$350. Então, você pega um número super reduzido de pessoas, de mulheres que conseguem esse benefício assistencial. E esse dado, ele é mais alarmante ainda quando a gente coloca as mulheres negras nessa estatística, porque as mulheres negras, segundo uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, as mulheres negras, 2 a cada 3 pessoas, dentro de um trabalho com pessoas que não têm remuneração, 2 a cada 3 pessoas que não têm remuneração, 2 são mulheres negras. Então, isso nos revela como a mulher tem jornada tripla, falta proteção social, não consegue se manter no mercado de trabalho por falta de uma estrutura, por falta de políticas de cuidado, por falta de creches que mantenham seus filhos por um período. Não adianta existir uma creche com 6 horas, né? Porque essa mulher não consegue ficar no mercado de trabalho, ela não consegue trabalhar 6 horas e retirar o seu filho para casa. Precisariam existir creches, políticas públicas com creches de pelo menos 10 horas. A criação de restaurantes comunitários com acesso a uma alimentação que facilite o tempo dessas mulheres. Enfim, falta política pública para permitir que não só as mulheres, mas em especial as mulheres negras, consigam se manter no mercado de trabalho formal
e consigam se aposentar, porque a aposentadoria é a dignidade, é a retribuição por uma vida de trabalho. E muitas vezes, na maioria até dos casos, essas mulheres trabalham em casa, cuidam dos filhos, cuidam de um parente doente e ainda trabalham, fazem bico, trabalham na informalidade. E a informalidade, ela não vai gerar um benefício previdenciário. E essas mulheres na idade avançada não têm a cobertura social e não têm uma velhice com dignidade. E na maioria das vezes sequer conseguem o benefício assistencial por não se enquadrarem nos requisitos de renda abaixo de 1/4 do salário mínimo. Um outro dado que me pareceu estarrecedor, publicado por uma associação muito interessante, que se chama Gênero e Número, dedicada a temas e dados estatísticos de gênero e raça, ela divulga um dado que 88% das meninas no 5º ano da rede pública, ou seja, meninas de 10 anos de idade, realizam tarefas domésticas. Então, a mulher, principalmente da classe mais pobre, já com 10 anos de idade, já está realizando tarefas domésticas dentro da sua casa. Como é que essa mulher vai se preparar? Como é que essa mulher vai conseguir terminar os estudos? Como é que essa mulher vai conseguir um emprego formal que lá na frente ela consiga ter uma velhice digna, uma velhice com dignidade, recebendo uma aposentadoria? Então, o problema é mais embaixo, sem dúvida alguma. Há um problema sério também de educação, mas há falta de políticas de cuidado que são necessárias serem revistas e aplicadas para que essas mulheres consigam chegar lá. Né? Eu acho que já melhorou, a gente percebe um avanço até na representatividade das mulheres no Congresso Nacional, que ainda é pequena em relação ao número de eleitoras, né? A gente sabe que ainda há uma desproporcionalidade, mas já é um número muito mais expressivo do que alguns anos atrás, mas o caminho ainda é longo e a luta precisa continuar. Eu vou avançar aqui já para o próximo tema do programa Gente que Fala, em razão aqui do nosso tempo que está avançado. Nós vamos tratar o seguinte, gente, nos ataques dos terroristas do Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro do ano passado, a enfermeira Michal Elon, acredito que seja essa a pronúncia do nome dela, passou uma das noites mais aterrorizantes de sua vida quando ela foi baleada e sem qualquer motivo na base militar onde ela estava, na companhia, na presença dos filhos e também do marido dela. A Michal Elon, promove pelo mundo a campanha End the Silence, criada pela organização Hadassah Internacional, para expor a violência da guerra com foco em agressões femininas. Olha, para ela, mulheres que não têm participação na guerra estão sendo feridas como uma demonstração de poder e força. Doutora Nathalie, eu queria repercutir a seguinte fala dela. Ela diz o seguinte: eu acredito que um grande limite foi ultrapassado porque estão ferindo mulheres apenas por ferir e não apenas durante a guerra. Isso é como uma linha que cruzamos. A humanidade se foi. São palavras aqui da enfermeira Michal Elon, que justamente está mundo afora, está no Brasil, inclusive, né? Tratando dessa campanha End the Silence. Eu queria pedir licença para trazer um trecho de um livro que eu gosto muito, que chama Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. Ele é um escritor moçambicano, e tem um trecho que ele diz o seguinte, que eu acho que se aplica muito aqui para essa questão. A diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos, na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós, mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Eu acho que essas questões que ela traz, né, que essa enfermeira traz, e esses episódios que a gente ouviu, né, através da imprensa, sobre o ataque terrorista do Hamas, demonstram exatamente isso, né? Que sempre em que há uma situação de guerra, uma situação de terrorismo, as mulheres são ainda mais vulneráveis, né, do que todo o resto da população, do que os homens. Porque o estupro, ele é um crime de ódio, né? Ele não é um crime de desejo sexual. O homem não deseja aquela mulher, ele demonstra o ódio dele àquela mulher. E quando a gente envolve questões de guerra, a gente envolve ódio ao outro povo, ódio a outra nacionalidade, ódio a outra etnia, né? Então, acho que o estupro acaba sendo a expressão máxima dessa violação ali dos direitos das mulheres, né? É muito complicado porque, por outro lado, também a gente sabe que houve uma reação de Israel, e na faixa de Gaza estão morrendo muitas mulheres e crianças também. Então, de novo, a gente vê
mulheres na frente ali, servindo quase como escudo, né, para essas guerras e sendo feridas e vítimas de violações sexuais. Então, realmente, as situações de guerra, como a gente viu também na Ucrânia, as situações de guerra acabam expondo ainda mais essas mulheres às violências. As mulheres acabam sendo vitimadas, quase como que um troféu, né, para esses, no caso do Hamas, terroristas, ou no caso de outras guerras, para esses soldados. Sua análise, doutora procuradora Tatiana. Liliana, desculpe. Liliana, a gente, nós chegamos a pensar, não, há alguns países, como o Congo, em que a violência sexual contra a mulher é uma arma de guerra. Porque quando se violenta a mulher de uma família, você não destrói só aquela mulher, você traumatiza a família inteira. Há pessoas que têm que fugir do local, da moradia, abandonar a residência. Então, o que se vê é isso que a doutora Nathalie falou. Arma de guerra é violência, a violência sexual traduzida como arma de guerra. Para você fragilizar não só a mulher, como a família, como um povo inteiro, como estão fazendo também, como sob o manto da legítima defesa, que me parece não se aplicar no caso, Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Estão também destruindo famílias, mulheres, uma geração inteira, a partir também de crimes, não só de lesões físicas terríveis e morte e homicídios, né, de mulher e de crianças, como uma família inteira, porque também há notícias muito veladas de ataques sexuais a mulheres. A gente chega, às vezes, a desacreditar da natureza humana, mas nós temos que continuar lutando, né? E a parte frágil, que no fim a mulher, eu não quero fazer nenhuma superdimensionamento da mulher, mas afinal, a mulher é que vai dar continuidade à nossa espécie, não é? E se continuar evoluindo essa violência contra as mulheres, não só físicas como sexual, eu não sei onde nós vamos parar, porque as famílias estão sendo destroçadas a partir disso, não é? Também, não que se minimiza, ou se minimize, pelo contrário, as violências praticadas contra os homens, há muita violência, inclusive violência policial, né? Aqui em São Paulo, a gente está presenciando isso quase que como um retorno a uma época de tristíssima memória que nós vivemos, não é? Que a polícia faz e as autoridades superiores ignoram e dizem que isso não está acontecendo. Bem, então, é só de se lamentar, Mauro. Temos que levar muita força e esclarecimento e educação para as crianças, para todas essas famílias, para que esses gestos e essas ações primitivas, violentas, sejam mais controladas pelas próprias pessoas, não é? E quero também parabenizar a doutora Vanessa pela excelente aula que deu agora para todos nós sobre a aposentadoria das mulheres. Olha, isso foi muito esclarecedor para todo. Tomara que haja muitos ouvintes ouvindo a senhora, porque foi muito Muito bom. obrigada, doutora. Muito obrigada. Nívia Justa, sua análise a respeito dessa campanha aqui levada mundo afora pela Michal Elon, a enfermeira israelense. Eu acho que ela é muito necessária, como eu disse no começo do programa, né? Essa conversa ela é necessária, ela é relevante, e o que ela está fazendo de dar visibilidade ao que está acontecendo, a essas atrocidades dessa guerra, e que, como a doutora Nathalie e a doutora Liliana já disseram aqui, o crime sexual, o estupro, sempre foi usado como arma de guerra. Se a gente olhar ao longo da história da humanidade, infelizmente, nós estamos na idade da pedra ainda. A gente não avançou em relação a isso. A guerra uma manifestação da brutalidade, né, liderada por homens, e a gente continua usando o crime sexual como uma arma de guerra para destruir
povos, famílias, civilizações. E eu acho que a campanha que está sendo feita ela é muito necessária, porque eu, inclusive, ouvi muitas queixas nos últimos tempos de amigas judias, algumas que estão em Israel, dizendo que o mundo estava se calando perante o que estava sendo cometido contra as mulheres israelenses. Então, e fui muito questionada por que eu não falava sobre isso, né? Porque eu falo sobre muitas coisas, né, nessa luta diária da gente, e eu disse, eu não falo porque eu não tenho informação. A partir do momento que eu passe a ter uma informação confiável, e eu acho que essa campanha traz isso, acho que a gente precisa ser vocal, de fato. Todas as mulheres, todas as pessoas precisam falar, se manifestar sobre isso. Eu acho que é como a gente pode contribuir, é usando a nossa voz e a nossa influência no nosso universo de poder. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o nosso espaço tradicional para o Gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O próximo tema, números do Atlas da Violência 2023. Esses números colocam o Brasil no foco da violência contra a mulher. O estudo mostra que entre 2011 e 2021, o índice de feminicídios cresceu 4,72%. O documento relata um recorde de 74.930 casos de estupros em 2022, quase sempre de mulheres, sendo que 56,8% são negras e mais da metade menores de 14 anos. Outro dado alarmante é que 86,1% dos agressores são pessoas conhecidas das vítimas e 64,4% membros da própria família. E a realidade pode ser ainda mais grave, porque os dados se referem exclusivamente aos casos oficialmente reportados aos órgãos competentes. Eu quero repercutir aqui também, que está agora na capa do UOL, neste momento, a seguinte manchete: Brasil registra mais de 10 mil casos de feminicídio em 9 anos. Estudo divulgado hoje, quinta-feira, 7 de março, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse estudo mostra que pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no país de março de 2015, que é quando o crime passou a ser definido, né? Até dezembro de 2023, final do ano agora. E o levantamento leva em conta apenas os casos também que foram oficialmente registrados dessa forma pela polícia. Nívia. Bom, eu acho que a gente tem muito o que refletir aqui. Primeiro, o feminicídio é um crime absolutamente democrático. Ele não é restrito a uma classe social. É uma pandemia, né? O feminicídio, essa cultura machista e patriarcal que a gente ainda vive no país, dos homens acharem que nós somos propriedade deles. Isso é histórico, é cultural, e a gente precisa avançar em relação a isso. A segunda coisa que realmente me tira o sono é entender que mais da metade desses crimes são cometidos em crianças, em adolescentes, né? São meninas até 14 anos que são estupradas dentro de casa, pelo pai, pelo avô, pelo padrasto, pelo tio, pelo primo, dentro de casa. Eu me arrepio todas as vezes que eu falo isso como mãe. E o que a gente está fazendo como sociedade? Que futuro a gente está dando para essas meninas, que serão as futuras mães desse país, que, como bem disse a doutora Liliana, que darão continuidade à nossa espécie, ao nosso povo. Então, assim, isso é muito desalentador da gente não fazer de uma maneira organizada alguma coisa que reverta esse quadro. E esses números pioraram muito com a pandemia, né? Eles foram potencializados com a pandemia quando nós mulheres tivemos que vir para casa, muitas tiveram que abrir mão dos seus trabalhos
e ficaram vítimas dos seus próprios algozes dentro de casa. E já foi falado também aqui da quantidade irrisória de delegacias da mulher, as poucas que tem não funcionam à noite. Então, você tem todo um sistema que opera para que isso se perpetue. E acho que o nosso maior desafio como sociedade é trabalhar para quebrar esse sistema. Ou, como a gente diz, né, nos movimentos dos quais eu faço parte, para hackear esse sistema. Como é que a gente faz isso de uma maneira organizada e como é que a gente garante um futuro digno, principalmente para essas meninas que estão sendo estupradas, violentadas dentro das suas próprias casas, pelos homens das suas próprias famílias. Doutora Nathalie, procuradora, como desmontar esse sistema, como disse a Neiva, que perpetua a questão do feminicídio no Brasil? Diante desses dados tão estarrecedores, agora a gente alimentando aqui com esses números que acabam de sair, né, que eu divulguei aqui, que estão na capa do UOL. Mauro, os números são estarrecedores, né? Só no estado de São Paulo a gente está falando, em um ano passado, mais de 14.500 estupros, né? A maioria desses estupros de vulneráveis, que são aqueles que a gente chama de crianças, né? Com menos de 14 anos de idade. Como a Neiva colocou muito bem, são praticados por pessoas do convívio, né? Não é aquela coisa da pessoa, do desconhecido, no beco escuro. Não, é dentro da própria casa, no local em que essa criança deveria ter a sua proteção garantida. Eu acho que, além das políticas públicas relacionadas à segurança pública, que a gente precisa implementar, nós precisamos cobrar do governo do Estado que realmente aplique essa verba que já foi destinada no orçamento para as delegacias da mulher e para as questões de enfrentamento à mulher. A gente precisa falar de educação, né? A gente precisa falar de educação dessas meninas, a gente precisa falar desses temas nas escolas, porque só assim a gente vai conseguir tirar também essa taxa oculta, né? 14.500 denunciaram, muitas mais não denunciaram. Muitas meninas não sabem que são vítimas de violência sexual, não identificam aquela abordagem daquele padrasto, daquele tio, daquele avô como uma violência sexual. Só vão identificar isso como violência sexual quando chegam já numa idade de adolescência, em que os desejos sexuais começam a aflorar e elas então percebem que aquilo que elas passaram era uma violência sexual. Infelizmente, o que a gente vê, Mauro, quando a gente vai em escolas, o Ministério Público faz muita palestra em escola, invariavelmente, ao final de uma dessas palestras, meninas vêm nos procurar para denunciar que são vítimas, que com a nossa palestra identificaram que são vítimas de violência sexual ou que tem uma amiga que é vítima de violência sexual. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema. Nós não podemos tirar da escola a oportunidade de falar dessas questões de violência sexual e de dignidade sexual para essas meninas, porque nós também vamos falar com os meninos, para que eles também aprendam essas barreiras, também aprendam que o não é não, mais do que o não é não, que o sim é sim. Que se a mulher não disser nada, não quer dizer que ela está concordando com aquela abordagem, né? Ela pode estar, por exemplo, embriagada, então ela não pode responder àquela abordagem, àquela iniciativa. Então, eu acho que a educação, eu acho que é realmente um caminho muito importante para que a gente consiga reverter esse quadro assustador, esse quadro de guerra que o Brasil vive contra as mulheres. Tudo bem. Eu vou pedir brevidade para a procuradora Liliana e para a doutora Vanessa também. A gente tem 2 minutos apenas, 30 segundos para cada uma nessa análise. Procuradora Liliana, primeiro, gentileza. Eu compartilho da fala das que me antecederam, das colegas que me antecederam, e acho que também não se trata só de repressão, mas temos que investir muito na educação dos homens, dos meninos, das meninas e de toda a coletividade. Essa é a base fundamental para construirmos um país melhor, uma sociedade mais humana e mais fraterna. Doutora Vanessa, quais são os caminhos por trás? Eu concordo integralmente também. disso. Penso como elas, a educação é a base da solução de muitos dos nossos problemas, muitos, muitos e muitos. Agora, um dado que eu lembrei aqui, ouvindo as minhas colegas falar, é a respeito da facilitação do acesso a armas de fogo, a conexão que isso pode ter ocorrido com o aumento do feminicídio, porque a gente sabe que isso ocorreu, né, de uma maneira bastante... enfim, uma teoria aí maluca de que as pessoas tinham que se defender, né, nas ruas dos assaltantes e facilitando o acesso à arma de fogo. Com certeza, eu já li um artigo, inclusive, não vou lembrar aqui a fonte, mas fazendo a conexão
do aumento do feminicídio com a facilitação do acesso a armas de fogo. Então, acho que o governo precisa rever, se já não reviu urgentemente também, o acesso às armas, né? E investir em educação, sempre. Muito bem, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a todas as nossas convidadas aqui. O Gente que Fala de quinta-feira é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então, o agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe, a doutora Liliana Buff, procuradora de Justiça aposentada, advogada, associada do movimento do Ministério Público Democrático, doutora Nathalie Kist Malveiro, procuradora de Justiça do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária, sócia do escritório Geller e Viduto Advogados, e a Nívia Justa, jornalista e influenciadora digital. Programa Gente que Fala, sempre por aqui uma realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, você do outro lado sempre, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão noturna, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai seguir aqui com a gente na Rádio 365, na programação da 365 agora, muita música para você nesse início de tarde. A gente deixa um abraço a toda a audiência. Mais uma vez, até amanhã. Tchau, tchau.